Olá pessoal, tudo bem? Vamos fazer essa aula falando sobre um dos principais pontos e algo que pode fazer muita gente cair em pegadinha na prova do IBGE em geografia, tá? Que são as coordenadas, tá? Vamos começar trazendo aqui os pontos cardeais, tá? Pontos cardeais, colaterais e intermédios, tá? Os cardeais são os mais conhecidos: norte para cima, sul, leste e oeste. Ah, Isabela, mas por que está que não está leste? Porque realmente eu peguei uma imagem e não visualizei que estava assim, mas não tem problema, tá? Inclusive, isso pode aparecer em inglês, tá? Que aí realmente é east, do jeito que está aqui com a letra E, e o oeste é com W, ok? Agora, os colaterais é os que estão dividindo no meio entre os cardeais. Então, entre norte e leste, nós temos o nordeste. Deixa eu trocar a cor. Nós temos o, apago aqui, nós temos o nordeste, tá? Entre o leste e o sul, nós temos o sudeste. Entre o sul e o oeste, nós temos o sudoeste. Entre o oeste e o norte, nós temos o noroeste, ok? Agora, os intermédios é que vai ficar entre o norte, né, entre os cardeais, e os colaterais. Então, entre norte e nordeste, nós temos o noroeste. Acho muito difícil pedirem esses, então dá uma olhada, pode tirar o print aí e siga à vontade, ok? Se vocês tiverem dúvidas sobre isso, eu vou estar trazendo questões. Então, vamos estar trabalhando em cima dessas questões, tá? Agora, de forma inicial, nós vamos trabalhar sobre paralelos e meridianos. Os paralelos são esses aqui, a latitude, que estão, você vê que elas estão o quê? Deitadas, tá? São paralelas umas às outras. Lembrando que são sempre linhas imaginárias, tá? Que nós criamos apenas para nos ajudar na localização no globo. Então, a latitude ela é deitada, nós vamos falar sobre elas, e os meridianos são as longitudes, os que estão em pé, ok? A gente fala que geralmente é os gominhos da laranja, tá? É a mesma coisa do gominho da laranja, o gominho ali da tangerina ou mexerica, tá? Aí, isso aqui é a forma melhor para a gente visualizar. Aqui nos paralelos, aqui, nós temos o norte e o sul. O globo está dividido numa linha reta no meio, que nós chamamos de equador. Então, é ele que vai dizer que se estamos na parte norte ou se estamos na parte sul do globo, ok? E a partir do momento que nós nos distanciamos dele, nós vamos ter inclinações, certo? Vamos estar nos inclinando aqui assim. Isso é importante por uma outra coisa que eu devo trazer depois, em questões, incidência do Sol, tá? Mas esse ponto aqui, estamos falando sobre coordenadas. Então, nós temos o Equador, principal linha, que divide no meio, e nós temos outras linhas imaginárias muito importantes. Ao norte, nós temos o Trópico de Câncer e o Polar Ártico, ok? Ao sul, nós temos o Trópico de... Ih, tem alguma coisa errada. Eu peguei essa imagem aí, mas tá errado aí. Ao sul, nós vamos ter o Trópico de Capricórnio, ok? Isso mesmo. Então, aqui, não falei errado, fui só confirmar. Aqui não é Câncer, galera.
é Capricórnio, ok? Capricórnio. E depois polar antártico, ok? Então, principais linhas. Veja que nós vamos ter, olha só, tanto para cima quanto para baixo, nós temos aqui, ó, 90 graus, 60 e 30. Saiu, então, todos os dois trópicos estão a 30 graus. Aí depois nós vamos ter o polar antártico e o polar ártico a 60 graus, ok? E aí o pontinho aqui do globo faz 90 graus, tá? Agora, quando falamos de meridianos, longitude, nós estamos falando de um corte em linha vertical, tá? Vertical, como eu falei, que forma gominhos, né, de laranja e tudo mais. E o nosso zero é o meridiano de Greenwich, que fica lá na Inglaterra, Reino Unido, tá? Porque eles inventaram e falaram que ia ser ali o zero, né? Porque, gente, é imaginário, então, assim, é uma convenção. Então, aqui é o zero. E conforme a gente se afasta, vamos ver isso em fuso horário, para o lado direito, nosso direito aqui, estamos indo para leste. Agora, estamos para o esquerdo, estamos indo para oeste, tá bom? Então, nós estamos aqui na latitude hemisfério norte e hemisfério sul. E aí nós temos hemisfério leste e oeste, também chamado de oriental, o leste, e ocidental, o oeste, ok? Agora, peguei aqui uma que estava correta, né? Nós temos aqui, né, o Equador, grau zero. Temos o trópico de Câncer para cima, aproximadamente 30 graus, tá? Nós temos o polar antártico ali no aproximadamente 60, que nós falamos. E aí, nós também, para baixo, a mesma situação, só que aí trópico de Capricórnio e trópico polar antártico. É importante entender, gente, quando a gente fala assim, eu vou aumentar a latitude. Então, é que você está se afastando do Equador. Baixa a latitude, você está mais próximo do Equador, ok? Aí aqui já é uma... Não é questão não. Por que é importante a gente saber as linhas? Igual a batalha naval, né? A gente vai juntar as linhas com dos meridianos na vertical com as horizontais dos paralelos e vamos definir um ponto. Então, por exemplo, Berlim. Então, Berlim, aqui, Berlim. O Berlim está na coordenada o quê? Ela está na 52, né? Norte. Então, estou falando de latitude. 52. E aí eu tenho graus, minutos e segundos. E a longitude, 13 graus. Então, 13 graus, 25 minutos, 48 segundos. Então, nós temos a leste. Por que leste? Tá vendo aqui que a gente tem duas linhas mais escuras? Então, essa linha reta aqui, ela é ao Equador. E a linha no vertical tá mostrando quem? Greenwich, tá? Lembra que passa aqui em Londres, né? Greenwich, tá? Então, nessa questão aqui, para Berlim, nós temos que saber isso. Então, na questão, ele pode te pedir para você dizer se a latitude está certa, a latitude e a longitude está certa ou errada. Isso aqui a gente chama de a coordenada geográfica, tá bom? E nós temos aqui de todos os lugares. Então, de Londres. Londres está passando o Greenwich em cima, então a longitude dele é 0. Agora, a latitude ele é 51, então é 51 graus mais longe do Equador, tá? Agora começamos questões. Coloquei aqui no cantinho uma questão
para uma questão não. Botei aqui no cantinho a rosa dos ventos para vocês lembrarem, mas a questão não tem. É porque essa imagem aqui ela tá muito ruim. Conforme o mapa acima, a direção que deve ser seguida partindo da rotatória existente entre as avenidas 4 de Julho e Pernambuco, que é o ponto A, tá aqui, ó, ponto A, para se chegar à Rua das Palmeiras, ponto B. Cadê o ponto B? Aqui, ó. Pelo caminho mais curto é. Então, qual o caminho mais curto para a gente chegar de A até B? Né? Então, seria aqui e sobe um pouquinho. Então, basicamente, a gente não tá indo em linha reta, né? A gente tá um pouquinho assim, ó. Meio inclinado. Então, nós estamos indo, estamos indo para norte? Estamos indo para cima? Para norte? Não. Estamos indo para sul? Também não. Estamos indo só para leste? Só para o lado... Essa foi meio ruim. Estamos indo só para leste? Também não. Nós estamos indo um pouquinho inclinado para cima. Então, nós estamos indo para nordeste. Ok? Eu acho que é até fácil pra gente quando a gente pensa lá no mapa do Brasil, né? Meu mapa horroroso aqui. Porque a gente lembra que o nordeste é nessa parte aqui. Então, norte para cima, nordeste um pouquinho inclinado, tá? Aí, rosa dos ventos no mapa é tradicionalmente indicada para medir a velocidade dos ventos? Claro que não. Projetar cartograficamente, a gente não usa para projetar, né? Indicar altitude? Também não. É para indicar a orientação dos pontos cardeais, ok? Com relação às coordenadas geográficas, o principal paralelo é vamos ver, ó, linha Equador, que possui 0 de latitude, certo até aí. Já o principal meridiano é o de Greenwich, possui 0 longitude. Esse já é o gabarito, tá? Letra A. Letra B. Meridiano de Greenwich possui 0 de latitude? Não. É o quê? É longitude, né? E meridiano não é Equador. Equador é latitude. Letra C. Linha de Equador, 0 de longitude. Claro que não. Linha de Equador é latitude. Ok? Principal meridiano é Greenwich. Sim, só que ele possui 0 de latitude? Não, é longitude. Letra D. Meridiano de Greenwich possui 0 de longitude, certo. Só que o principal meridiano é a linha do Equador? Claro que não. Então, repetiu aqui, ok? Por isso que está errado. Linha do Equador possui 0 de latitude leste. A gente não fala leste, né? E 0 de latitude quer dizer que está no meio. Então, não tem leste nem oeste, não tem norte nem sul, ok? No caso aqui, não tem norte nem sul, porque está na horizontal. Agora, qual das alternativas corretamente descreve o que são coordenadas geográficas? Linhas imaginárias que dividem o planeta em fusos horários iguais, não necessariamente, ok? As linhas que delimitam os continentes e os oceanos no mapa mundi. Vamos ver outra. O nome dado às paralelas que atravessam o Equador e os polos terrestres? Não, gente. Sistema que determina a localização exata de um ponto na superfície terrestre utilizando latitude e longitude. Seria esse, tá? Porque as linhas que delimitam continentes e oceanos, então, o paralelo e a latitude e longitude não é só para isso, né? Tem muito mais. E não é só no mapa mundi, não é exatamente isso. Essa daqui era um pouco mais trabalhosa, tá? Essa questão aqui é o seguinte, ó. Nós temos vários pontos, igual aquela primeira imagem que nós trouxemos, e aqui temos afirmativas que nós vamos dizer se é verdadeira ou falsa. No ponto número 6 está a cidade de São Paulo. Ó, 6 São Paulo. 6 São Paulo, aqui.
que fica a oriente. Oriente, não. São Paulo está no ocidente, tá? Ó, Greenwich está aqui. Nós estamos a oeste, então estamos no ocidente, tá? Ó, segunda. O ponto número 4, aqui. Cidade do México está no hemisfério norte. Sim, está no norte. Pois está a norte da linha do Equador. Verdadeiro. No ponto número 2, aqui, está a cidade de Oslo, que fica no oriente do planeta. No oriente do planeta, pois está a leste do meridiano de Greenwich. Sim, já está a leste, já é oriente. Beleza, verdadeiro. Ponto número 5 está no Oceano Atlântico Norte. Cadê? Atlântico Norte, que fica no ocidente, pois está localizado a leste. Ou a leste não, então é falso. O ponto número 1 representa a cidade de Lima, que está no hemisfério norte do planeta. Não, ele está, aqui é o Equador, ele está abaixo do Equador, então é falso. Ok? Finalizamos. Deixa o like aí e eu vejo vocês na próxima aula.